O que você mais se orgulha na XP hoje? A gente só tem 10% de market share na XP. A gente tem uma meta audaciosa que é até 2033, que é a maior empresa de investimentos do Brasil. Para frente, olhando XP, 25 anos, o que você está enxergando? A gente tem um cenário Brasil, eleições esse ano. Se o general começar a descer do morro, é o começo do fim, né? Ele está perdendo a guerra, né? Como é que o Guilherme toma essas decisões do que direcionar a atenção, energia? Como é hoje? Sempre que eu converso com algum empreendedor, ele fala, meu sonho é montar uma filial fora do Brasil. Eu falei, mas você já dominou Campinas? E como é que você dosa o peso da responsabilidade com o querer acordar todo dia e se divertir fazendo o que você faz? A Rainha Elizabeth virou nossa sócia literalmente. Opa, agora eu preciso... Pô, isso aqui é sério. Qual a próxima grande conquista do Guilherme? Se cada um fizer o que sabe que tem que ser feito, você vai chegar lá. Queria agradecer a oportunidade que a gente tem de entrevistar esse cara que está aqui do meu lado. 50 anos de Guilherme Benchimol, 25 anos de XP. E queria começar te perguntando qual é a sensação. A gente está nesse evento lindo aqui, são mais de 80 mil pessoas. Incrível a atmosfera disso tudo aqui. É o segundo dia que a gente está aqui, ontem e hoje. Qual que é a sensação, Guilherme? Hernani, é estranho. É estranho, porque foi rápido, né? 16ª edição da Expert. Você falou, são quase 80 mil pessoas em 3 dias. Curioso, né? Porque tem stand do Banco do Brasil, do Bradesco, do Itaú, do BTG, do Safra. Então, acho que a gente conseguiu criar um evento que transcendesse a própria XP. É um evento, talvez, que possa simbolizar a pujança do Brasil, né? Você vê 80 mil pessoas aqui falando sobre investimentos com Selic a 14, 15, né? Imagina se o Brasil desse certo ainda, né? Imagina se tivesse uma Selic a 7, 8, 9, né? Então, eu sou um grande entusiasta do Brasil, né? E o que a gente faz, né? Eu sei que a gente é uma empresa que endereça as dores de investimento, mas ao ajudar o cliente a investir melhor, a gente também endereça uma coisa muito importante, que é o crédito. A gente trouxe competição ao crédito porque a gente criou o mercado de capitais, porque ao ajudar o cliente a investir, a gente começou a criar o mercado secundário de debêntures, de CRIs, de CRAs e etc. Então isso descentralizou o capital no Brasil. Então isso me faz ter certeza que o Brasil vai dar certo. Mais cedo ou mais tarde. Bom, para o pessoal ter contexto de casa, quando a XP começou, o mercado tinha 99% dos investimentos eram feitos através dos bancos. Hoje a gente reduziu um pouco essa pirâmide. Um pouquinho. Mas é muito grande ainda. Hoje é uns 82. 82. Mas a XP era muito improvável, né, Guilherme? Acho que o que fez a diferença e muita gente deve ter duvidado de você lá atrás. Como é que foi isso? Nani, olha, eu acho que você tem que colocar uma maluquice na cabeça, no bom sentido, né? Acreditar em alguma coisa, de preferência baseado em fatos e dados. E no meu caso, eu olhei essa fotografia, eu sempre gostei de olhar o que tinha dado certo no mundo. E eu já tinha visto que as pessoas no mundo já não investiam mais nos bancos há 25 anos atrás. Mas que no Brasil era o contrário, era 99% dentro dos bancos. Então, eu olhei esses dados e falei, opa, tem uma oportunidade aqui. Mas eu acho que enxergar a oportunidade não é um diferencial. Acho que é um ponto de partida. Sim. Aí eu acho que entram 2 características importantes. Você tem que ser muito resiliente e ter muita disciplina para que você possa fazer o que tem que ser feito. Sim. E esse fazer o que tem que ser feito no início provavelmente era muito mais difícil do que... É mais difícil ou mais fácil que agora, hein? É mais difícil. Lá atrás. É mais difícil. Porque lá atrás... Porque toda empresa que começa do zero, como você começou a sua, também, você sabe que depende muito do teu esforço individual. Sim. Então, no começo, evidentemente, dependia muito mais de mim do que depende hoje em dia. Então, depois de um tempo, você vai formando pessoas melhores do que você vai aprendendo a delegar e você passa a ter dinheiro, né? Porque ter caixa faz muita diferença, né? Então, lá atrás, eu não tinha margem de manobra. Eu comecei a empresa com R$10 mil e um carro usado. Então eu não tinha direito a errar. Se eu errasse, o carro capotava.
Mas então, depois que o carro está andando aí, as pessoas também te ajudam a... Depois que você entende... são duas coisas, né? Você não pode ser vitimista. Então é isso, né? Se você sentar na estrada e ficar esperando que se você venha sentar ajuda. no capô do carro na estrada e pedir ajuda, ninguém vai te ajudar. Mas se você correr atrás e fizer o que tem que ser feito, que é empurrar teu carro, as pessoas vão empurrar com você. E a segunda dica é que você tem que realmente ajudar as pessoas. Se você ajudar as pessoas de coração, pode ter certeza que a maior parte do ser humano são bons. Eles vão retribuir. Nessa linha de resiliência e disciplina. Acredito que no início da vida você precisava de uma oportunidade, mas hoje você está num momento que você gera oportunidade para os outros. Aí é onde a gente tem que ter mais disciplina para falar não, para saber escolher. Como você enxerga isso hoje? Porque você tem um mundo de oportunidades na sua frente, a XP tem um caminho muito amplo de oportunidades. Como é que o Guilherme toma essas decisões do que direcionar a atenção, a energia, como é hoje? Você falou uma coisa muito importante para quem quer empreender e quer dar certo empresarialmente, né? Que é tentar distinguir o que ele quer fazer do que o que precisa ser feito, né? Então, eu sempre digo que empreender é você fazer a sequência de coisas lógicas, né? Então, a sequência é 1, depois 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Então, sempre que eu converso com algum empreendedor, ele fala, meu sonho é montar uma... É só um exemplo, né? Meu sonho é montar uma filial fora do Brasil. Eu falei, mas você já dominou Campinas? A pessoa falou, não, então domina Campinas. Sabe? Então, um bom empreendedor, ele tem essa disciplina de ter a visão. Então, ele está no presente, ele tem a visão do futuro, mas ele consegue conectar as frutas baixas na sequência correta. Quando você investe, você tem que sempre ajudar o cliente a otimizar a sua fronteira eficiente, né? A gente chama de curva de Markowitz. Você tem que estar otimizando o seu risco em função do risco. Você tem que otimizar o seu retorno em função do risco que você corre. Empreender é a mesma coisa. Você tem que estar otimizando as coisas. E se você começa a fazer as coisas fora de ordem, você está deixando dinheiro na mesa. E isso pode te quebrar. Você passou por isso próximo? Teve algum momento que você deu uma... Eu já fui. Todo empreendedor é tentado em dar um passo maior do que a perna. Fazer bobagem, fazer as coisas fora de ordem, né? Mas você tem que ter esse pensamento. Empreender, muita gente acha que o empreendedor é tomador de risco. O empreendedor ele tem que dar tacada e tal. Eu não acho. Empreendedor é conservador. Empreendedor, ele faz um passo de cada vez. Ele erra pequeno. Ele vai sempre... Sempre que ele vai começar uma coisa, ele começa pequenininho, porque ele tem certeza que aquilo aparentemente é a coisa certa, mas nunca foi feito. Sim. Então ele vai mudar de opinião até começar a acertar. Isso é ser conservador. Então você vai fazendo as coisas devagar, e aí quando você percebe que você está acertando, aí você é intenso. Então, é verdade. Eu não me lembro, de novo, eu não gosto de empreendedor que é ousado demais. Eu sei que você olha isso aqui e fala assim, pô, mas Guilherme, você é um empreendedor muito ousado. Não. Essa é a 16ª edição. A primeira edição da Expert tinha 200 convidados, 150 eram funcionários e tinham 6 estantes, dos quais 4 eram áreas internas nossas. E a gente foi melhorando aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Então, você não pode ter pressa. Empreendedor é ultramaratonista, mas ele sabe que o jogo é empilhar grãozinho de areia. Sim. Então ele vai... É chato, chega a ser chato. Porque calma, é consistência, resiliência, muita disciplina. É difícil ter essa visão de longo prazo muitas vezes, porque você quer o resultado rápido e você vê, ainda mais hoje para a geração nova, você vê comparação na internet, rede social e... Então, eu sei que a minha história é uma história improvável, mas são 25 anos. Sim. É 25... O que eu falo, eu faço há 25 anos a mesma coisa. E hoje, agora, daqui para frente, é mais tempo de XP na sua vida do que sem XP, né? Pior que é verdade, é verdade. Agora teve esse mar. Não, e se você tirar ali o 0 a 10, então nem se... exato, já está... Nem se fala, né? O que você mais se orgulha na XP hoje?
eu mais me orgulho? Acho que o que eu mais me orgulho é de ter, de uma certa forma, quebrado uma parte do oligopólio bancário que existe no Brasil. Então, modéstia à parte, a XP trouxe competição a um setor que não era competitivo. Há 15 anos atrás, ainda é assim em boa parte hoje em dia, tá? Prova disso é que a caderneta de poupança é um fundo DI que cobra 4% ao ano. E tem data de aniversário. Mas há 15 anos atrás era muito pior. Muito pior. Tinham muitos fundos DI que cobravam 4% ao ano. Hoje em dia ainda tem consórcio, capitalização sendo mal vendida, e etc, etc, etc. Então, de uma certa forma, a gente vem democratizando o acesso a investimentos no Brasil. Obviamente que... Você não está dizendo que eu não sou... A gente também comete erros, mas a gente não tem medo de dar cara, de corrigir as nossas falhas, de pagar o preço muitas vezes. Mas eu acho que isso é o que eu mais me orgulho, assim, de ter tido a coragem, junto com os meus sócios, de competir num setor que não tinha competição. E se você não compete no setor financeiro, você nunca vai democratizar capital no país. E se você não faz isso, o país não vai para frente. E de onde vem isso da sua personalidade? Você falou de disruptar o mercado, vocês foram Mavericks aí nessa jornada. É um pouco do que a gente faz no The News também. O que vocês fizeram com os bancões é o que a gente quer fazer na mídia, na indústria da mídia. Mas isso tem a ver com você? Você sempre viu isso? Sempre foi um cara que gostou de desafios? Eu acho que a vida perde um pouco a graça se você não tiver uma boa briga pela frente, né? Tem que fazer a vida valer a pena, né? Mas é uma coisa interessante hoje, com uma empresa com mais de 8 mil funcionários, 2 trilhões de reais sob gestão, 20 bi de faturamento. O que ainda Que briga que você ainda tem, Guilherme? Sim, quando você vai tendo... Você vai ver, né? Você vai percebendo isso, né? Você vai tendo algum sucesso na vida e você vai estabelecendo vários pactos com as pessoas que vão te ajudando, né? Pacto com os seus sócios, com os seus funcionários, com os seus clientes, com o mercado. E parar não pode ser uma opção. Sim. Porque você se comprometeu a fazer agora um negócio para as sério. pessoas, é menos o Guilherme, mais... Não, e aquilo vira a tua vida. Então, assim, eu adoro o que eu faço. Adoro estar aqui com você, conversando, contando a minha história, vendo essa galera toda aqui. Temos quase 9 mil funcionários, quase 20 mil assessores independentes, a gente cuida de 5 milhões de clientes. Pô, olha que do caralho isso. É muito. Então, assim, a gente não pode parar. Sim. Porque isso faz a vida valer a pena. Então, acho que todo mundo deveria ter essa sentir um pouquinho disso. E quando você viu que deu essa virada, assim, teve um momento que você fala... Antes de IPO, claro, você começou numa salinha de 25 metros quadrados. Acho que quando eu comecei a perceber que a coisa ficou um pouco mais séria, foi quando a gente trouxe o nosso primeiro fundo de private equity como sócio. Ali eu senti que a coisa era mais séria, né? Quando você traz um sócio, e aí... Isso foi em 2010, né? Então era um fundo inglês, chamado Act. Eles compraram 20% da empresa por 100 milhões de reais. Então, eles aportaram na empresa 100 milhões de reais. Aí quando você começa a conversar com um gringo, e esse fundo Act era o fundo da coroa inglesa. Então, a Rainha Elizabeth virou nossa sócia literalmente. Eu falo assim, opa, agora eu preciso... Pô, isso aqui é sério. E aí você começa a ver que outras pessoas talvez acreditem mais em você do que você mesmo. Aí você fala, opa, ficando... Agora eu... E como é que você dosa o peso da responsabilidade com o querer acordar todo dia e se divertir fazendo o que você faz? Acho que para o empreendedor isso é um desafio. Vai crescendo, vai ficando mais... É natural, assim. No final, eu acho que o empreendedor que é longevo, ele
convive bem com essa pressão, assim, ele gosta dessa pressão. Sim. É que nem, sei lá, eu adoro tênis, né? Você vai conversar com o Djokovic ou com o Federer ou com o Nadal, ele gosta de sentir a pressão de estar na final. Sim. Ele gosta daquilo, aquilo abastece ele. Então, a pressão, a coisa de ter que encontrar os caminhos, de saber que vai atravessar a crise, saber que algumas coisas vão dar errado, que você vai ter que corrigir, e que é isso que vai te tornando melhor. Sim. Isso é... Empreendedor que chega longe, ele gosta assim. disso, ele é assim. É a jornada do longo prazo, como você falou, é uma maratona, não é um sprint. Empreendedor que não gosta disso, vende empresa. Vende empresa, enfim. Aí, mas de novo, não tem certo nem errado, tem quem você é, né? Exato. E para frente, olhando XP, 25 anos, o que você está enxergando? A gente tem um cenário Brasil, eleições esse ano, talvez até um recado para os empreendedores que ficam pensando, se esse ganhar ou aquele ganhar. Olha, o futuro nosso a gente só tem 10% de market share na XP. A gente tem uma meta audaciosa que é até 2033 ser a maior empresa de investimentos no Brasil. Toda a companhia hoje é voltada para entregar uma agenda integral de qualidade. A meta do nosso CEO e de todo o nosso time é qualidade. É que a gente encanta todos os nossos clientes e a gente entende que é essa fórmula que vai fazer com que a gente tenha cada vez mais sucesso num país onde a concentração bancária é muito grande. Nosso banco de atacado está ficando cada vez mais relevante, então a mesma transformação que a gente fez na pessoa física, a gente também vem fazendo na pessoa jurídica. A visão é cada vez mais ajudar o empreendedor a otimizar as suas finanças. Então tem toda uma agenda no Brasil de mais do mesmo, melhor, tirando o tema do banco de atacado, que aí é um público novo, mas a gente já tem hoje de mais de 100 mil clientes, mais de 100 mil empresas, e tem uma agenda internacional também importante. Assim. A gente está percebendo que está chegando a hora de dar um passinho a mais e de ter uma empresa cada vez mais internacional. A gente já tem hoje uma operação internacional relevante, mas ela é muito voltada para atender o cliente estrangeiro que investe no Brasil e o cliente brasileiro que investe lá fora. Então, a gente está se preparando para cada vez mais atender um cliente internacional naquele país de origem, né? Então, é um pouco essa agenda. No aspecto XP ainda, depois a gente vai para o empreendedorismo, pessoa, mas a gente está vendo um movimento de mais consultoria, menos assessoria, e ontem a gente ouviu o Mafra falar um pouco sobre como que a XP quer ser o CFO do cliente. Qual é essa visão de mercado, mudança, o que você está vendo lá fora? A gente se posicionou como a primeira empresa agnóstica no Brasil do ponto de vista de modelo de atendimento, né? Então, a gente, seguindo até um pouco de como o mercado americano evoluiu, né? Então, você tem um modelo, você pode ser atendido buscando um modelo onde o teu assessor te cobra por cada transação, te cobra um FII fixo em cima daquilo que você está investindo, 0,5%, 1% ao ano, etc. Ou escolhe o lugar onde você quer deixar o teu dinheiro e você entra só com a inteligência e passa a ser o consultor daquele patrimônio. Sim. Então, a gente lançou esses 3 modelos e nos Estados Unidos existe um certo equilíbrio entre esses três formatos. Aqui no Brasil, o modelo de FII fixo tem crescido e eu não tenho dúvida que a longo prazo as coisas vão ser muito, muito parecidas, né? Mas não tem modelo certo, né? Não tem um modelo que se encaixa para o cliente certo. Então, tem cliente que é mais autodidata, tem cliente que sabe o que quer, e aí o modelo de comissão acaba sendo mais apropriado. Tem cliente que acha que esse formato não é tão apropriado porque quer ter certeza que não existe conflito de interesse. Tem cliente que quer manter uma relação, talvez, com o lugar onde investe, que é só importar a sua inteligência. Então, no final, a beleza agora é que a gente tem um cardápio que consegue se adaptar ao gosto do freguês. E, de novo, no final, assim, o mercado vai regulando, mas eu não tenho dúvida que todos os modelos fazem sentido e
diria que o mercado vai dizer o modelo que se encaixa mais ao perfil de cliente. E aí, para o empreendedor, é sempre o cliente que tem, você falou, do freguês. Sempre ele tem. Como é que o cliente quer ser atendido? Você acha que esse foi o principal diferencial lá atrás? Quando vocês começaram, tinha muito foco de educar o cliente, mostrar para ele realmente o dinheiro que ele estava perdendo ou deixando na mesa. Como é que você, além disso, né, o diferencial lá atrás, como é que você continua mostrando isso para as pessoas, mesmo não estando à frente da empresa hoje? Lá atrás, em boa parte ainda é bastante assim, a maior parte da poupança do brasileiro está dentro dos bancos. E de 80% a 90% de tudo que os bancos distribuem são produtos próprios. Na XP é o contrário. 90% de tudo que é distribuído são produtos de terceiros. Então, a primeira onda de crescimento nosso foi justamente dar acesso às pessoas a produtos que elas não acessavam, porque os bancos basicamente só vendiam a marca própria deles. E nesses últimos anos a gente tem cada vez mais entrado nessa onda de prestação de serviço, né? Como é que eu consigo fazer um financial planning de quem é você, entender com clareza o seu desejo de investimento de longo prazo e como é que eu consigo montar um plano, um serviço que justamente te ajuda a fazer as escolhas corretas a longo prazo. É menos o produto e mais a solução. O serviço. Servir. Você perguntou outra coisa também. Como é que você mantém isso dentro da empresa hoje na cultura? Porque hoje o Mafra está à frente, o Guilherme tá mais como figura conselheiro, uma figura importante. Como você mostra isso para as pessoas? Eu tô no dia a dia da empresa junto com o Mafra, mas a empresa é muito maior do que eu, com certeza. A coisa da cultura é muito ter um modelo de meritocracia, ter um sistema que permita com que toda a ascensão do time interno seja baseada em performance e cultura. Então, assim, ninguém é promovido na XP se não for muito bom de entrega e não tiver alta cultura. Então, você tem que ter um sistema que impeça que as pessoas ganhem mais dinheiro, tenham cargos maiores, virem sócios, que não seja merecendo de verdade, porque realmente teve entregas consistentes e teve o comportamento adequado. Se você cuida disso depois de um tempo suficientemente longo, a cultura fica muito forte. Não é mais o Guilherme. O Guilherme começou, ajudou a montar a engrenagem, mas o sistema, as avaliações não permitem isso. E aí quem não tem a cultura é expelido. Quem não entrega o que a gente espera é expelido. Mas também quem entrega, acende. E aí, esse é o segredo. Assim, eu diria que uma boa parte dos empreendedores ficam cuidando muito da parte de vendas, importante, mas a área mais importante que uma empresa tem é a área de gente. Aí é construir esse tipo de engrenagem, que é isso que vai fazer com que você realmente tenha um negócio. É isso. Eu tenho um negócio agora. Eu não sou mais necessário. Então, se o negócio depende muito do dono, você não tem um negócio. Que é a história do general, né? Eu li a sua primeira newsletter, inclusive, Guilherme está com uma newsletter agora, pessoal, chama Na Raça, e recomendo a todos que assinem, a gente vai deixar o link para vocês. Mas o Guilherme fala da diferença do general que fica no campo de batalha e o general que fica no topo da colina observando. Isso aí. O general, se o general começar a descer do cavalo e descer do morro e começar a matar soldado inimigo no campo de batalha, é o começo do fim, né? Ele tá perdendo a guerra, né? Mas aí eu vou fazer um parênteses. Teoricamente, eu deveria ser o general. E eu vim aqui entrevistar, mas é porque eu falei... Mas isso tem momentos. Não, e obviamente que tem exceções, mas tem momento. Quando você tem uma empresa menor, está começando, é assim que funciona mesmo. Mas, em algum momento, esse formato começa a não ser... Se você vai crescendo, a forma como você liderava a tua empresa não é a forma como você deve liderar o futuro. Então, o que faz você sair do 0 ao 2 é você ser um trator, é você executar muito bem,
é você meter a mão na graxa, é você executar. Mas depois de um certo tamanho, se você continuar sendo isso, Você vira o gargalo. você vira o gargalo, porque a empresa não precisa mais disso. Porque você é se você é um de 10 pessoas, o teu esforço individual faz muita diferença. Mas quando que a gente vê isso? Como é que Quando não começa a funcionar mais. Quando para de funcionar, para de crescer? para de crescer. Ou você começa a se perguntar, pô, não tá legal. Não tá legal mais. Pô, crescer tá virando um problema. Eu não tenho mais qualidade de vida, eu sinto que tudo depende de mim o tempo inteiro. Você começa a perceber, e é importante que o empreendedor seja humilde sempre, ele vê, olha, não dá para tudo que a empresa quer fazer depender de mim. Sim. Aí você vai falar assim, caramba, eu trabalho 15 horas por dia, de segunda a segunda, e tô com sensação que não dá. Aí, pô, será que se eu dobrar de tamanho eu vou ter vida? Aí você começa a se perguntar se o seu personagem, entre aspas, como empreendedor, tá certo. Aí você tem que fazer um choque em você, porque você virou o gargalo. Hoje, pessoalmente, o meu maior desafio é esse, é como eu não deixo a empresa, eu não sei se eu consigo crescer tão rápido como pessoa à medida que a empresa cresce. Mas então, em algum momento, a fórmula que deu certo desgasta. E a fórmula começa a atrapalhar. Sim. É por isso que empreender é difícil. Porque de tempos em tempos, o dono precisa mudar quem ele é. Olha, eu fui CEO da empresa por 20 anos. A empresa segue sendo minha. Nem CEO eu sou mais. E agora está na internet postando conteúdo, é uma outra fase. Não, é uma fase... Isso é uma estratégia de marketing. Mas chega um belo... Se você cuida do tema de pessoas, modéstia à parte, bem como eu cuidei, em algum momento você vai perceber que tem tanta gente melhor que você tem que abrir espaço. E aí você tem que se preocupar com outras coisas. Sim. Tem uma frase que eu falo, em algum momento, se você fizer bem o seu dever de casa, em algum momento a cadeira de CEO fica pequena para o dono. Olha só. E aí você tem que... E aí você tem que ter uma agenda diferente. Porque o CEO ele tem toda uma rotina de rituais diários. E muitas vezes ele não consegue dedicar tempo para talvez agendas que ele tem que gastar muito mais tempo. Mas o dono, se você botou uma pessoa que vai tocar a companhia melhor do que você, os rituais ali, e você tem tempo de qualidade, há 2 anos atrás eu fiquei 6 meses focado só em inteligência artificial. Como o senhor não conseguia. Certamente. Então, eu consigo hoje ter tempo de qualidade de forma que eu consiga ajudar o Thiago a não cometer os erros que eu cometi. E eu consigo me aprofundar nos temas que eu acho que têm mais relevância e eu fico lá o tempo que eu quiser, porque a agenda não é... A agenda do CEO é a agenda que a empresa te impõe. A agenda do dono, que tem o CEO lá, que também é sócio dele, é a agenda que ele faz. Isso é uma mudança grande. Assim, imagina você ter um CEO que é muito melhor que você, que vai tocar o dia a dia melhor que você, e você vai se preocupar só com as coisas realmente importantes. Muito melhor. Top isso, né? É melhor. Então, você tem que virar isso. O que mudou no Guilherme? Assim, o Guilherme tem 50 agora, eu estou quase nos meus 30. O que você acha que mudou de quando você tinha 30, a minha idade, e para os 50 agora, como talvez filosofia de vida, ou acho que mais nesse aspecto? Filosofia de vida? Eu acho que eu tô... Como você via as coisas, né? Eu acho que eu acho que era uma pessoa muito mais ansiosa para sair fazendo as coisas. Acho que talvez o que eu mais tenha mudado empresarialmente é ter entendido que, em muitas vezes, ir rápido é ir devagar. Ir rápido é ir devagar. Ir rápido e devagar é... Calma. Vamos pensar um pouco mais sobre isso.
vamos estruturar um plano um pouquinho mais organizado. Você não tem que tirar o pai da forca. Antes eu já ia fazendo. Eu até chegava lá, mas desgasta muito mais. Então, ser um pouco menos ansioso, se planejar um pouco melhor, ter as coisas mais no lugar. Não que você não vai errar. Assim, o empreendedor... O erro não é opção, você vai errar. Mas quando você se planeja um pouco melhor, você diminui a volatilidade dos erros. Então, acho que eu mudei um pouco mais disso. Com certeza, eu aprendi a confiar mais nas pessoas. Então, quando você é mais jovem, você tem dificuldade de delegar, você tem crenças de que, poxa, as coisas dependem mais de você, e uma mentira isso. Tem gente muito melhor do que a gente, e então acho que aprender a confiar nas pessoas, aprender a confiar. E eu acho que uma última coisa é aprender talvez a curtir um pouco mais a jornada. Às vezes você está tão... Eu sempre fui muito... Até hoje eu não sou muito de comemorar as vitórias, assim, sabe? Eu já estou muito... Tá bom, chegamos lá, Próximo. vamos... Next. Mas, pô, legal tá aqui, tá curtindo isso aqui, né? Essa galera toda aqui, sabe? Você parar e falar assim, pô, cara, que legal. Que legal ver essa turma aqui toda. Isso começou só com uma ideia, né? Com uma maluquice de morar em Porto Alegre e tal. Então, pô, curtir um pouco a jornada e isso faz com que a coisa tenha um sabor especial. Qual a próxima grande conquista do Guilherme? Cara, continuar melhorando. Não tem... Acho que minha meta de vida tanto como empresário como ser humano, é seguir melhorando. Se você mantém isso como mindset, todas as metas são consequências. São consequências. E no dia a dia, como é que o Guilherme faz isso? Como é que eu faço isso? Acho que você sendo uma pessoa curiosa, provocativa, setando metas cada vez mais ambiciosas, trabalhando com gente melhor do que você, que também te puxa, tendo gente que também tem esse mindset, sendo estudioso, estando aberto à mudança, sendo humilde. Isso. Fiquei sabendo que, além da família e da XP, uma das grandes paixões que você tem é o kite. De onde veio isso? Você faz kite ou não? Não, ainda não, mas... Não. Como é que isso se deu? Todo empresário tem que ter uma válvula de escape, né? Eu já tive algumas, né? Então você tem que ter aquele momento onde você para de pensar. Então eu nunca gostei muito de assim, ficar na praia ali olhando o mar. Isso que é maravilhoso, mas eu preciso ter algo que me concentre em outra coisa. E o kite, no meu caso, é um pouco isso. Assim. Você tem que administrar o vento, o mar, a pipa, a prancha. E aí você fica ali 2 horas na água e parece que você tirou uma semana de férias. Porque você não pensa em nada que não seja essas 4 coisas. E é um esporte maravilhoso. Assim, você administrar a natureza, né? Administrar o vento é igual o mercado, né? O mercado está ali. Eu brinco que o que um surfista surfa a vida inteira, você surfa num dia. E você passa 2, 3 horas surfando uma mesma onda, né? Então, um surfista num dia bom pega 10 ondas, né? 10 ondas de 15 segundos. Então, quem faz kite fica 3 horas surfando, sem parar, né? Então, e o Brasil é um lugar maravilhoso, né? Então, o Ceará é o melhor pico de kite do mundo. Então, a gente fala muito, né, quem curte esquiar na neve, fala que tem Aspen, tem Courchevel, etc. A gente tem a Aspen dos trópicos aqui, que é o Ceará, que é o Preá. Né? O Preá é espetacular.
Muito bom, muito bom. O que o Guilherme escuta de música? Ah, Entra no carro, vem pra Expo, põe o que pra tocar? o que estiver tocando. É? O que estiver tocando. Não, tem umas... Desculpa, tem umas 2, 3 músicas, talvez, que eu... Quando eu tenho que me concentrar, que eu acabo... São aquelas músicas que tocam no teu coração, né? Quais? Mas os nomes, você me pegou agora, tá? Para me lembrar os nomes... não vou lembrar, cara. Bom, Dire Straits, que eu adoro. Tem uma música do U2 também que me toca. Esses dois são as minhas bandas prediletas, e ele tem 2, 3 músicas que quando eu sei que a temperatura vai subir, eu fecho ali e... Leila, Dire Straits, bom, muito bom. E olhando essas pessoas aqui, Guilherme, assim, tentar dar um recado para essa pessoa que está aqui na Expo, que quer ser bem-sucedida, que quer crescer, o que você recomendaria para essa pessoa? No geral, amplo, mas assim, melhorar todos os dias, ser humilde, aprender isso que a gente falou, mas alguém queria te ouvir, talvez não tenha oportunidade de perguntar isso igual eu estou perguntando. Olha, eu acho brasileiro comum. Olha, eu acho que a maior parte das pessoas se embanana numa coisa simples, né? Todo mundo sabe o que precisa ser feito. Você sabe. Sim. Você falou já que, tô estrangulado, tô muito no operacional, tal. Acho que se cada um fizer o que sabe que tem que ser feito em qualquer situação da sua vida e você mantiver essa disciplina, você vai chegar lá. Você sabe o que é o certo na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento, nas suas amizades. Faz o que tem que ser feito. Faz. Muito bom. Essa dica é boa, eu acho. Eu tenho um hábito até hoje, que é todo dia de noite. A turma é ótima aqui, já passou. Todo dia de noite eu monto o meu dia seguinte. Eu escrevo num papelzinho. Escrevo, são 10, 12 coisas. 10 coisas. São as coisas que eu preciso fazer amanhã. Começa o dia já pensando nelas e vai fazer. Porque eu acho que durante o dia as pessoas não pensam muito. Durante o dia é para executar o que você montou na noite anterior. Então você pensa na tranquilidade da sua casa, sem ninguém te perturbando, você pensa e no outro dia você executa. Perfeito. Então você vai fazendo o que tem que ser feito. Seja aonde for. Casamento, na vida, no trabalho, na empresa. Porque as pessoas procrastinam o óbvio. E aí é esse exercício que vai te fazendo... A turma não tem vergonha, a turma é cara de pau. Fazendo simples todos os dias, o arroz com feijão, a gente vai crescendo. Fazer o que tem que ser feito. Bom. Como é que estamos de tempo? Tá bem? Tem alguma que a gente quer abordar? Eu tô bem aqui. Vocês que mandam. Tá legal? Tops, tá. Deixa eu ver se tem mais algum. Eu queria mais uma pergunta do... Como a gente... Isso é editado? Eu tinha colocado comida predileta também. Comida predileta? Kite, comida predileta. Aqui tiver na frente também. Tiver. Bom, teve um quadro que eu fiz há um tempo atrás, né, com o Thiago Negro, que era 24 horas, né? 24 horas e tal. Aí foi uma turma lá, me filmar e tal, não sei o quê. Começaram a treinar. Aí as pessoas às vezes acham que a minha vida é a vida de... Rockstar. Não, que tem a SWAT por trás, que pega o helicóptero, que leva... Não, com a minha vida eu como o que está na frente, eu escuto o que está tocando no rádio. Isso, pô, vou na academia, é uma vida normal.
Acho que tirando essa bagunça aqui e o fato de ter começado uma empresa, minha vida é uma vida normal, né? Então, não tem nenhum grande segredo, não. Talvez a diferença é que eu faço a mesma coisa há 25 anos e pretendo continuar fazendo a mesma coisa até o fim dos tempos. Isso é o mais bacana. Acho que a gente fica procurando fórmula, resposta pronta, mas para criar uma empresa como a sua, fazer IPO, mas acho que está muito nisso do fazer o que precisa ser feito, todo mundo já vai reconhecendo. Mas você é uma grande inspiração. Acho que para quem quer construir coisas grandes e mudar o mercado como um todo, não tem exemplo melhor no Brasil. Disruptou a indústria como um todo. Depois de você veio o Cazé, que está fazendo isso no jornalismo, mas assim, e que vocês investiram também. Também. A turma lá é craque também. Muito bons. E, bom, para aproveitar, acho que aproveitando o tempo para a gente finalizar, queria que você desse um recado para suas filhas, que daqui, pensando que elas vão escutar isso daqui 10 anos. Bom, elas vão estar aqui mais tarde hoje. O recado para elas é coragem para perseguir as coisas que vocês acreditam. É isso. Foi isso que o pai teve e foi o diferencial. Coragem para fazer o que você quer da tua vida, mas faça bem feito. É isso. Coragem para não ter medo de escolher aquilo que você quer, mas faça bem feito. Muito bom.